Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 276 entrando no ar. O rapaz fala que ouve todos os programas do podcastirmãos.com e assusta quando eu grito olá, pessoas. Pois é. Estamos confiando, né? Que ver ao vivo é outra coisa. É uma experiência incrível. Estamos aqui no Vocari, não posso dizer que no Aquário de Ideias, mas com o Aquário de Ideias aqui. A gente não conseguiu gravar especificamente dentro do aquário, mas estamos fazendo os programas por aqui. Mais uma vez com o Simval Júnior, agora não erro mais. Simval Júnior no podcastirmãos.com. Com esse homem que não para de rir. Ai. Marcel Camargo, que tá aqui, nosso convidado. Marcel Camargo. O Marcel é íntimo do Simval e do Lissander, que está aqui com a gente de novo, da Ultimato. Lissander, deixa eu apresentar o Lissander rapidinho. Não. Lissanders, o meu amigo do Ultimate Journal. Marcel tem usado alguns produtos ilícitos, eu imagino. Paulinho, quero agradecer o convite. Boa noite. Sou meu amigo do Simval, Paulinho, o Rodrigo, Lissander do Ultimate Journal. Eu um abraço pro meu pai, pra minha mãe. E o Rodrigo tá aqui, o Rodrigo da base. Dá um tchauzinho, Rodrigo. Dá um tchauzinho. Aí, galera. Paulinho, posso sugerir uma mudança de tema? Como assim, cara? A verdadeira amizade. Que aqui eu tô sendo abandonado pelo Lissander, do Ultimate Journal e o Rodrigo. Tá bom. Vocês me abandonaram, seus miseráveis. Deixa eu assumir a rédea desse programa aqui. Assume, senão não senão não vai sair nada. Bem que disseram que ele ia acabar com o podcastirmãos.com. Nós estamos aqui discutindo vocação, como em todos os programas, e a gente vai falar sobre um tema que a gente já tem discutido algumas vezes no podcast. É uma coisa que tem aberto nossos olhos nos últimos anos, que é a questão da missão integral, da vida integral, do envolvimento social. Teve um programa recente que a gente gravou sobre consciência social a partir das crianças e tudo mais. E o Marcel Camargo, que está aqui, tem histórias bem interessantes sobre isso para compartilhar com a gente, mas eu gostaria de começar com a pergunta: quando na sua vida começaram a cair as escamas dos seus olhos que cristianismo era mais do que ler a Bíblia e pregá-la no púlpito? Quando eu tinha 19 anos de idade. Foi cedo, hein? Foi cedo. Mas não. Para alguns de nós foi bem depois. Pode ser. Cara, desde a adolescência eu participava de atividades voluntárias da igreja. Campanha Kids, viagens missionárias, viajei pelo povo da PEC. Só que a pegada era o seguinte, cara, eu falava isso. Tem noção? Eu falava isso verbalmente. Que a gente tem que dar que nem César fazia, pão e circo. A gente dá o pão e dá o evangelho pra galera. E salva as almas do fogo do inferno, tá tudo certo. Você falava isso? Falava. A última parte, salvar do fogo grossa, do inferno, né, eu não falava. Mas a ideia é assim, a gente vai, sobe na favela. Isso quando eu tinha uns 17 anos de idade. Sobe na favela e a gente subia. Em que cidade isso? São Paulo, na capital. São Paulo. Levava a minha igreja, ficava num bairro de classe média, média alta. E assim, típica coisa dos grandes centros. Na rua de trás, assim, da frente, melhor dizendo, era um morro. Você tá falando do Morumbi? Não. Chamava Morro do Piolho. É na Zona Norte, sempre morei na Zona Norte de São Paulo. Aí era que a gente fazia. Piolho, então não era o Piolho do Campo Belo, era outro Piolho. Era outro Piolho. É o Piolho mais pobre, mas Zona Norte é pobre e tal. E aí a gente ia, cara, levava doce, bolo, literalmente, pra criançada, chamava os moleques da favela e falava de Jesus. Ficava a tarde inteira brincando e falando de Jesus, cara. Mas era aquele evangelismo, aquele paradigma assim, a gente vai salvar, ganhar as almas desses pobres pecadores, e é isso aí. É o que interessa. O alvo maior é esse. Fazer uma igreja lá, um ponto de pregação, né? E talvez resolver. Sim, talvez não, mas nem pensava em igreja. Era só fazer evangelismo mesmo e tchau. Tá bom. Eu participei de várias atividades missionárias nesse paradigma. A gente vai pras quebradas, vai pro sertão, vai pro não sei aonde, quando era adolescente. Pra Bolívia. Mas nesse esquema, evangelista, ganha essas almas e vai embora. Quando eu fui pro CAD com 19 anos de idade... O que é o CAD, Marcelo? Centro de Assistência de Desenvolvimento Integral. Eu tô aqui do meu lado, o meu amigo Lissander, do Ultimate Journal. O maior jornal e a revista evangélica do mundo. Vai cortar o caramba. Pessoal, tá pedindo pra cortar aqui o miserável do Lissander. Ele é... A Ultimato é seu patrocinador? Não é. Ainda não, quem sabe, né? Ainda não. Mas depois disso, né? Depois disso, né? Quem sabe. Continua, Marcelo. Diga mais. Lissander, obrigado pela tua alegria em me receber aqui. Claro. Um dia um pastor da minha igreja falou assim: Marcelo, você quer seguir esse negócio de missões mesmo? Então é o seguinte,
seguinte, a gente descobriu que tinha um curso do CAD, em 99 isso. Aí eu terminei o ensino médio, falei, beleza, eu vou fazer a escola de desenvolvimento comunitário nessa organização, que era o Centro de Assistência do Desenvolvimento Integral. Imagina uma escola missionária de 4 meses só sobre desenvolvimento de projetos em comunidades pobres na perspectiva cristã. Aí, como eu disse no evento de hoje à noite, a primeira semana de aula inteira minha com quem foi? Darren Miller. O cara, o preletor que está aqui falando no Vocari. O principal preletor nosso do... Tá aqui no Vocari. Cara, é muito engraçado como Deus faz o negócio, né? Eu olhei a galera do Vocari e falei, cara, esses caras me ensinaram, um monte deles. Outros eu ouvi falar, vocês têm o maior podcast do mundo. Podcasts. O maior podcast do mundo. E eu tô aqui falando, incrível. É assim mesmo. Cara, aí pra ele é o maior do mundo. Ei, aí em 99 Tem que falar de expressação. Guarda pra depois. E foi um choque. Não, tô contando da minha pegada, quando foi que eu me despertei. Passei o ano de 99 inteiro nesse processo. O primeiro semestre no CAD e depois voltei pra São Paulo. Mas foi lá que caiu minha ficha. Mas foi na pancada. É que eu falei que falta falar do Expresso Ação, que é a maior ONG do mundo. Porque já falou da Ultimato e do Irmãos.com. A Ultimato tá com uma proposta de mudar o nome pra Ultimate Journal, que tem mais pegada. Né, Alessandra? Tá, aí você entrou pro CAD... Não, peraí, não entrei pro CAD não. Fiquei com eles um semestre. Aí o Maurício, na época, me convidou pra ser um auxiliar dele no treinamento no Nordeste. Maurício Cunha, que é o fundador do CAD, tem livro publicado pelo Ultimate Journal. E a gente já gravou com ele e tá nos seus negócios aí. Missão na íntegra, é isso mesmo. Aí no final de 99, cara, eu voltei pra São Paulo fazer faculdade. Aí eu já voltei com mudança de paradigma forte, total. Aí eu tive a quebra, um enfrentamento, vamos dizer assim, na minha igreja quando eu retornei. Aí eu quase tive um treco. Aí você volta cheio de visão. Quase tive um treco. Quer ver o treco mesmo? Eu fiz uma viagem missionária também, no meio da faculdade, em 2002, lembro até hoje. Eu tava trabalhando na favela em São Paulo e fiz uma viagem missionária pra Portugal. 45 dias em Portugal. E eu tava lendo que livro? O de vocês, O Servo entre os Pobres. Vive Grieg. Cara, eu quase tive um treco, velho. Eu falei, vou morrer. Eu vou morrer. Eu falei, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer e eu vou explodir minha igreja. Com todo mundo dentro e eu dentro também. Terrorista. Cara, porque assim, foi muito confrontador. Você dá risada, mas aquele livro é terrível, cara. É super confrontador. Aquele livro me provocou muito. Eu lembro que eu falava pra Michelle, a gente nem namorava. Não, namorava já, minha esposa. A gente falava assim, ó, eu vou morar na favela. Esquece dessas porcarias, vou vender, vou sair fora, vou morar na favela. Aí eu tinha uma pira de antes de trabalhar ferradão mesmo, antes de casar, eu queria ficar 1 ano morando no Morro do Borel, com o Pedro. Falei, vou lá, ficar 1 ano no Morro do Borel. Aí eu volto, aí eu caso. Exatamente como o Vive Grieg ensinou, né, no livro. Cara, exatamente. Mas foi difícil. Foi difícil eu tentar achar um ponto de equilíbrio na minha rotina e com aquilo que Deus tinha pra mim. Porque assim, não necessariamente você vai empreender ações transformadoras entre os pobres, sendo pobre. Não todo mundo vai ter que ser pobre. Vive Grieg quase fez um esquema franciscano, vamos dizer assim. Ou ainda morando exatamente dentro da favela. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí? Sei lá, tanto faz. E eu tava com aquela pira que tinha que ser assim. E a Michelle que se dane, ela que se vira. Ou ela vem e tá fora. Foi bem estranho. Até eu achar um equilíbrio, mas a igreja me ajudou muito nesse negócio. Mesmo tomando na cabeça. Bom, mas eu sobrevivi. Estamos aqui, estamos no CAD agora, tá dando certo. Mas só que ele brincou, usou essa metáfora das escamas, né? Sim. Você tá contando da transformação na tua cabeça disso. Uma certa conversão. Certo, uma certa conversão. Mas conversão para o quê? Para a perspectiva de que o evangelho transforma todas as coisas. Hoje a gente opera... E qual o problema o cara ir lá evangelizar só? É uma visão medíocre do evangelho. Por quê? Porque o evangelho oferece mais transformação do que só evangelizar e salvar a alma dele do inferno. É mais do que isso. É isso também. Também é isso. Lógico que é isso. O evangelho tem uma destinação para a eternidade do indivíduo. Eu creio, todo mundo crê nisso. Aliás, todo cristão ortodoxo deveria acreditar nisso. Se ele não crê, então está com problema. Mas é mais do que isso. O evangelho é a mensagem das boas novas de Deus para a criação, também para a salvação eterna das pessoas. Vai ser uma resposta para os dilemas da criação. Quais foram as rupturas que o pecado produziu na estrutura da criação que afeta a intenção original de Deus? O evangelho é a resposta para isso. Então as ações cristãs deveriam pensar nessas duas dimensões, ou não, ou uma dimensão, a dimensão que tem a ver com a apresentação do destino eterno das pessoas e com a resposta do evangelho por todo da vida. O CAD, quem trabalha no CAD acorda todo dia de manhã pensando o seguinte: como o evangelho transforma a área dos direitos, da defesa dos direitos, como o evangelho transforma a área da educação, a área da pobreza. Aí a gente empreende nesse negócio. É uma busca intencional e radical. O evangelho é a resposta. Então a gente vai fazer rugby na perspectiva cristã, se perguntando como o evangelho responde ao dilema
do esporte, no caso o rugby. Qual é a virtude de Deus que só um rugby, por exemplo, pode apresentar para um adolescente de periferia? É a nossa pergunta. Então, qual é a resposta disso? Abra um negócio de rugby. É o que a gente fez. Tem uma situação do Abraham Kuyper que você usa bastante. Lema, aqui né? É a nossa, reza, toda semana eu tô lá olhando para as crianças, o trabalho social da gente, e tô lembrando disso. Eu queria que você falasse que tem mais poder quando você fala. É verdade. Eu vou lembrar a frase. Poderoso. Não, deixa eu lembrar. Não há um só centímetro Centímetro em todos os domínios da criação da vida sobre o qual Cristo não diga é meu. É mais ou menos assim, não há um só centímetro sobre todos os domínios da vida ou da criação, uma coisa assim, sobre o qual Cristo não diga é meu. Abraham Kuyper. A gente diz isso gritando. Não há um só centímetro de todos os domínios da vida sobre o qual Cristo não diz é meu. Ora, se Jesus diz que tudo é dele, todo o escopo da vida e da criação é dele, então a gente se pergunta como é que é Jesus ser dono da matemática, da física, da química, da igreja, da minha vida, da psicologia, da literatura. E aí, como é que eu vou descobrir isso? Como é que os cristãos poderiam revelar isso ao mundo? Empreenderam nessas áreas. Conta a história do rugby, então, como um exemplo. Então, a história do rugby foi assim, a gente pensou, discutiu, orava, tem que trazer uma inovação social para o município que não existe. Estamos falando de Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande é um município da periferia de Curitiba, município pobre, típico de periferia de grande centro. Aí, conversando com a equipe... Cidade dormitório, violência, aquela pegada que vocês estão ligados. Talvez tenha os mesmos problemas das periferias dos grandes centros, só que em menor escala, que São Paulo é um mundo, né? São Paulo é uma loucura. Aí, o educador, o Danilo, nosso amigo que é da área do esporte, falou: Marcel, descobri uns caras de rugby, vamos trazer um rugby pra cidade. Lembrando que ninguém sabia o que era rugby. Era de comer. Nem no CAD. Vai falar sobre rugby no CAD, a galera olhava assim, meu, o que é isso? É de comer? É jogo de carta? É remédio. Não tem ideia, meu. Uma pessoa da minha família viu uma foto que eu coloquei no Facebook de uma criança segurando uma bola de rugby. Era uma mão de criança toda suja de barro e uma bola toda suja, em preto e branco, foto bonita, artística. E a pessoa falou assim: nossa, Marcel, você colocou a foto daquela criança segurando melão. Falei, melão? Você não me desrespeita. Ou seja, ninguém fazia ideia do que era. Aí a gente fez uma parceria com um clube de Curitiba, chamado Curitiba Rugby. Começamos a trabalhar no ano passado com poucas crianças. E no meio do processo, como eu te contei anteriormente, um cara começou a escrever pra gente pela internet, pelo Facebook. E ele escrevia tudo truncado, a gente via que ele estava traduzindo. Aí a gente foi atrás e descobriu o Maurício Cunha, que é o fundador do CAD, no teu treco, no Missão na Íntegra, na internet. Ele mora numa cidade no interior da França, com fronteira com a Suíça, perto de Genebra, algum treco assim. E aí, ele, desesperado, ele é casado com uma angolana, e a filha dele, ele tem contexto, tem parentes, tem vínculo com o Brasil muito forte, então ele fala português, ele gosta do Brasil e tal. E aí ele, fuçando, acompanha todos os Missão na Íntegra, descobriu o CAD, foi atrás do CAD no Facebook, surtou, ele é ex-jogador de rugby, foi atrás, resumindo, o cara, 2-3 semanas atrás, estava com a gente no CAD, na Fazenda Rio Grande, da França, pra cá, pra ver o projeto de rugby. E o cara é cristão. Assim, o cara é cristão. Cristão animal, é assim, cara. contando o cenário do cristianismo na França, que é super complicado e tal, é bem difícil, bem precário, e ele estava querendo trazer essa ideia que o CAD faz para a realidade deles na França. Então foi um resultado que ninguém esperava, né? E como o rugby resgata essa dignidade, traz essa justiça? O esporte é todo coletivo, tem um monte de regras interessantes, trabalha a questão de autoestima. Então, a gente pensa o esporte, a reflexão que a gente tem feito isso, eu não achei nada, nenhum estudo acadêmico, teológico sobre isso, né? É a reflexão intuitiva, baseada na experiência teórica e prática que o CAD tem. Então, eu não vou dar agora para você um cenário de um acadêmico. É o seguinte, qual que é a história do ocidente do esporte? É os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é a nossa narrativa oficial para o esporte. O que são os Jogos Olímpicos? É a tentativa do ser humano ter a sua virtude expressa na história, no modo de um jogo esportivo, no ambiente de jogo esportivo, ao ponto de ele ser um semideus, não é assim? Os heróis vencedores dos Jogos Olímpicos eram homens, não era mulher, que chegavam quase ao status de semideus. Os heróis são assim. Os heróis que você vê na televisão é um arquétipo, um subtipo desse herói grego que venceu os Jogos Olímpicos. Então a ideia é o esforço do ser humano em chegar a um status de divindade. Ah, legal, essa é a história dos Jogos Olímpicos pra gente. Então eu diria o seguinte: o Evangelho tem uma outra história. É o Deus que se revela ao ser humano. É o Deus que age no ser humano, que atua na cultura, e o esporte como linguagem reflete
aspectos da pessoa de Deus, do caráter de Deus, que só determinadas modalidades esportivas têm condição de comunicar. Aí a gente faz a pergunta mais profunda, então. Quais são os aspectos do caráter de Deus que as modalidades esportivas, como linguagem cultural que vem do trabalho do ser humano na cultura, refletem na cultura? Como é que essa modalidade esportiva como linguagem pode falar sobre um aspecto do caráter de Deus para um adolescente de periferia com muito mais eficiência do que eu fazer uma oficina de paz e amor, alegria do Espírito Santo, entendeu? Deus já colocou ali essa linguagem esportiva pra gente na cultura. Por que a gente não pega e fala então ela? Fala nessa perspectiva, foi Deus que fez o ser humano criou esse negócio, vamos fazer o treco. Nessa ênfase que a gente opera no caso do esporte, e a gente pensa um pouco sobre isso em outras coisas também, como da robótica, que o Lissander, meu amigo do Ultimate Journal, gosta de lembrar. Que é mais uma das atividades inovadoras do CAD, né? A robótica foi outra história, foi uns 3 anos atrás, eu fiz uma viagem com nossos amigos lá em Natal. Leandro Silva? Aleph. Aí fuçando, tal, não sei o que lá. Cara, olha como uma coisa engraçada. Eu, brincando entre as internet, descobri que existia um médico brasileiro famoso. Isso uns 3 anos atrás. Eu nem sabia que ele era tão famoso assim. O nome do cabra era Miguel Nicoleles. Aí eu fui atrás e falei, cara, o cara é um gênio, o cara é um animal. Fiquei impressionado com o cara. Falei, meu, esse cara é um monstro. Aí eu descobri que o Miguel Nicoleles foi estudante da mesma classe de medicina do cara que levou o CAD pro Ceará, o Thomas Gregory, um amigo nosso. O Thomas falou, Marcel, o Miguel estudou na minha sala. Falei, mano, é um sinal. Eu preciso saber mais do cara. Eu fui fuçando e tal. Aí, uma viagem marcada que eu tinha pra Natal, eu falei, eu vou visitar a ONG do cara. Aí eu fui lá, ele tem um prédio gigantesco, enorme, no meio de uma favela. O cara é muito renomado, né? O cara é monstro. É ele que fez o exoesqueleto que deu chute na bola lá na Copa. Na Copa do Mundo. O exoesqueleto. O Walk Again. O cara é fera. O cara é um monstro. O cara não. Fera é pouco. O cara é animal. Esse cara é muito bom. Aí eu fui visitar a ONG dele. Meu, pensa um prédio de 2 andares, muito maior que o CAD, no meio da quebrada, num dos bairros mais pobres de Natal. É uma ONG. Ele atende 1.000 crianças e adolescentes por dia. Gigantesco. Quando eu entrei no prédio, cara, é um negócio. Imagina uma parede desse tamanho, uma parede assim, desse tamanho. Uma parede enorme. Eu entrei no hall, assim, o lugar é simples, mas é imponente o lugar. Aí tinha pintado na parede, enorme, a frase que me provocou, que eu fiquei desesperado a semana inteira. A ciência transformará o mundo. Falei, cara, o cara não tá brincando, velho. Ele não tá brincando. Ele acredita nisso. Ele acredita nisso. Eu falei, cara, o cara não tá brincando nem a pau. Você entra no lugar, é tão sério o ambiente que eu fui proibido de tirar foto. Então, tem uma sala onde os professores se reúnem, tem uma oficina de engenharia para criança e adolescente, robótica. É um negócio absurdo. Bom, resumindo, eu voltei chocado, desesperado. Quando eu voltei para Paraná, juntei a galera e falei assim, pessoal, vamos fazer um laboratório de robótica aqui. Qual foi a reação da galera? Que riram de você, claro. Não riram. Não riram? Ainda não tinha o rugby, né? Não tinha. Ah, tá. O que é robótica? Você vê? O que é robótica? Eu falei, rapaz, o negócio vai ser mais difícil do que eu imaginei. Não, e pior, quanto custa essa bagaça? Quanto custa essa robótica? Nem eu sabia direito. Eu falei, cara, não sei quanto custa, eu só sei que a gente vai ter que fazer algum negócio. Mas que não é barato, não é. Eu sei. Foi um ano, literalmente, construindo uma visão com a equipe. 1 ano só de conversa. Chamei um amigo de São José dos Pinhais, que é da área de TI. Falei, cara, Geraldo, você vai me ajudar a evangelizar a minha equipe na tecnologia. Ele foi lá umas 2 vezes, evangelizou, botou um PowerPoint, mostrando os robôs, pregando o evangelho. Falou, galera, dá pra fazer e tal. Quanto custa o material que a gente viu? A gente tentou da Lego, não deu pra acessar, que era muito difícil. Eu vi um outro, de uma alemã. Era tipo 30 mil reais só o material. Falei, vai ter dinheiro? Não tem. Mas aí eu lembrei que no desenvolvimento, nós nunca teremos dinheiro. O dinheiro perseguirá a nossa visão. Olha, eu falei, o dinheiro vai vir atrás da gente. É assim mesmo. Vamos construir a visão. Claro que eu tô falando agora, né? Com essa empolgação. Mas na época foi assim, foi árido, vamos orar e continuar trocando ideia. No final do ano, que eu não lembro qual era exatamente, o CAD enviou 2 editais, participou de 2 seleções grandes, nacionais, de 2 bancos grandes, Itaú e HSBC. O nosso cenário é o seguinte, se eu ganhar não vai funcionar, porque eu teria que ganhar os 2. Qual é a chance de você ganhar 2 editais nacionais? É a chance de cair um raio no mesmo lugar, no buraco. Não, um buraquinho de um raio pra ganhar. Um raio cair. Já é um raio. Meu, é terrível. Nacional é um raio. Cara, difícil. Só Itaú era quase, sei lá, acho que 800 entidades participaram do Itaú. E do HSBC nem faço ideia. Resumindo, no final do ano... Só um ganhava.
só... Não, eram mais, mas assim, era 800, o Itaú ganharam 12. Mesmo assim, eu não tinha essa noção, né? Então eu sabia que era um edital nacional, falei, cara, acho que 1 milhão de ONGs deve ter mandado projetos e a alternativa que tem é essa. Aí eu lembro hoje, eu no bosque do CAD, orando, clamando a Deus, assim, Deus, é o seguinte, se não ganhar os dois, vai adiantar. Ou é os dois, ou estamos ralados. Cara, nós ganhamos os dois. O prêmio máximo dos dois. Não, foi absurdo. Aí a gente conseguiu implantar todo o projeto de robótica. Uma coisa bem interessante que, com certeza, os projetos não foram feitos de qualquer jeito e agora deixa nas mãos de Deus, né? Não. Um projeto muito bem trabalhado. Tem toda uma metodologia para elaborar o projeto. Tem uma metodologia, tem uma prestação ensina isso, inclusive. Eles ensinam a trabalhar com essa questão, né? Esse do robótica tinha um componente mais complexo, porque assim, a nossa equipe não era expertise em robótica educacional. Graças a Deus a gente achou pessoas cristãs de São José dos Pinhais que entendiam do negócio. A gente chamou, fez um trabalho em rede. Os membros, os talentos da igreja nos ajudaram a construir o negócio. Deu certo. Aliás, até agora deu certo. Aí, E o que é robótica? o que é robótica? Você pergunta? Boa pergunta. É difícil a pergunta. Não só o que é, mas como isso atinge a comunidade. Esse foi outro detalhe interessante, porque foi uma inovação, né? Uma das teses do desenvolvimento é você desenvolver ações que tem sentido para a comunidade. Isso é verdade. Você não vai colocar um treco que a comunidade não quer, vai ficar abandonado. Mas a nossa comunidade não tinha ideia do que era robótica. E aí a gente descobriu que no desenvolvimento comunitário essa tese deve ser flexibilizada. A voz de Deus não é a voz do povo e a comunidade às vezes não sabe o que quer, como às vezes eu não sei o que eu quero. Então vale a pena você arriscar. Então a gente arriscou. Nós não consultamos quem Se fizesse uma enquete, né? Quem quer robótica? Robótica ou futebol? E uma das formas de você desenvolver o projeto social, o programa social, é você trabalhar com a comunidade para despertar. Então é um modelo de busca de ação, é trabalhar com a comunidade para criar o programa. Eles fizeram um caminho inverso no risco. Né? Não, mas é claro também que fazendo esse caminho inverso e assumindo esse risco, não significa que eles iam ser teimosos ao ponto de forçar com que a comunidade assumisse. Sim. Não, eles foram flexíveis, eles arriscaram, mas também esperaram a resposta da comunidade. O que a gente fez? Observando hoje, na distância do tempo, foi uma ação altamente arriscada. Porque a gente foi nas escolas públicas da região e fez o seguinte convite para as coordenadoras pedagógicas. O CAD vai abrir um projeto novo, explicou que era a robótica. Nós temos 100 vagas. Nós queremos os teus 100 piores alunos. Uau! Nós queremos a catástrofe. Traga os 100 alunos que quebram tudo na tua escola. O secretário municipal meio que riu. Falou assim, vocês são loucos. O projeto de vocês não vai funcionar nunca. Não, foi assim, o negócio é o seguinte, o CAD vai pagar toda a conta. A gente já tinha captado recurso. A gente quer trabalhar com as 100 crianças que estão na Berlinda. Aí, ao longo do tempo, a gente vai monitorar e vamos ver o que acontece. Desafio gigantesco. No final do ano, não sei se foi no primeiro ano ou no segundo ano, a nossa equipe do CAD, de uma ONG que trabalha com 100 crianças naquele projeto, que eram os mais terríveis, ficou em 5º lugar da Olimpíada Brasileira de Robótica no estado do Paraná. A etapa paranaense, a 5ª melhor equipe foi a do CAD. Aí eu descobri que teve uma 6ª. Alguém perdeu do CAD. Era uma equipe da PUC. Falei, cara, a única ONG participando da etapa paranaense da Olimpíada Brasileira foi o CAD. O resto era só colégio particular, técnico, não sei das quantas. Quem é que tem um laboratório desse? Pois é, e cara. a especialidade, né? Que eles são especialistas. Pois é, a gente pegou um educador, a história é transformadora, educador de robótica, foi aluno do CAD com 4 anos de idade. O moleque saiu do CAD, fez faculdade de sistema de informação e hoje é educador de robótica. E levou uma turma para o 5º lugar na etapa paranaense de robótica. Você estava falando uma vez pra mim que quando a gente pensa em robótica, pensa só nos robozinhos andando pra lá e pra cá. E como fazer isso com uma criança? Cara, tem toda uma abordagem. É isso mesmo. Tem toda uma abordagem pedagógica prévia antes de chegar no robô. Então a criança, primeiro ela aprende a montar peças. Tem um kit de montagem de peças. Os motores ele já vem pronto. A criança não monta o motor, né? A placa do motor vem pronta. Ela aprende a lógica do negócio, mas tem uma complexidade que é assustadora, porque a criança tem que construir a linguagem do robô. E eu tive uma cena no salão do laboratório de robótica do CAD e eu quase chorei. Eu vi um moleque de 14, 15 anos
pegando um robô e falando assim, professor, a gente tá com um problema aqui, eu só observando de longe. Tava com um problema que eles não conseguiam instalar o software na placa do robô que eles tinham feito. Uma menina de 10 anos assim, peraí que eu ajudo vocês. Pegou o robô e falou assim, eu vou instalar. Quando eu li aquilo, eu falei, cara, eu me ajoelhei e falei, só o Senhor é Deus. E Jesus é o seu profeta. Falei, e essa menina de 10 anos provavelmente é uma das últimas da sala também que foi selecionada. O perfil é assim, é tudo criança, não são os melhores alunos que participam das atividades. Melhor no sentido de desempenho, desempenho escolar no critério da escola pública. A gente pega a galera desafiadora e bota lá pra quebrar o pau. Você mostra que eles são bons, quando eles são bem ensinados. Tem talentos. Acontece que a estrutura pública de ensino não dá conta de despertar o talento em criança que tá surtada, que tem um tipo de desenvolvimento diferente, porque em casa tem sofre abuso. Um tipo de experiência familiar. Sofre abuso, não sei o que lá. É inspirador. A gente diz o seguinte pra vocês, guarda essas palavras. No CAD, nós não cuidamos de criança. Nós estamos transformando o mundo. É diferente. É totalmente diferente. Nós não cuidamos de 17 mil crianças no ano passado. Nós transformamos o mundo. É muito diferente. É isso que a gente faz. Vem comigo, Lissander, do Ultimate Journal. Não corte essas coisas, que eu ficaria muito triste se você cortasse esses momentos de afetividade. Por isso que ele pediu pra não cortar. Você entendeu agora? Pra não cortar. Tem interesses. Marcel, quando a gente fala de pobreza, de pobre, de desenvolvimento comunitário, a relação rico-pobre, né? No Brasil, parece que tá bem aguçada essa discussão também, né? Classes sociais, né? Tá assim, associado a um pensamento político. Pensamento político. Então, um atacando o outro, um é o inimigo do outro e tal. E você está convivendo com a realidade da pobreza, claro, num recorte brasileiro, mas como o CAD é também uma organização nacional, ela tem uma rede nacional, essa é a intenção dela também, né? Não só uma organização social localizada, né? Cara, como é que você está vendo essa questão dessa relação rico-pobre, classes sociais, assim? Você acha que isso vai levar para algum lugar? Vai isso é um obstáculo intransponível? São barreiras intransponíveis? Isso eu tiro no pé, Lissander. Teria caminho pra gente ter reconciliação nas coisas? Só tem um caminho. Com justiça, reconciliação. Só tem um caminho para esse tipo de rebeldia e tolice, Lissander. Você sabe qual é? Quando perguntarem pra gente, cristão, de que lado vocês são? Vocês são direita ou esquerda? Pergunto pro Cade isso. Vocês são de direita ou de esquerda? A gente deveria responder imediatamente. Eu sou do lado de fora. Sabe qual é o lado de fora, Lissander? Você sabe. É o lado da cruz, que não se encaixa em nada. É o evangelho que vai dar conta disso tudo. Enquanto a gente ficar preso em ideologias idólatras, nós vamos pro buraco e não vai ter reconciliação. Só vai ter ódio, divisão e tolice. As respostas ideológicas se constituem ídolos. Nós, nesse sentido, eu sou um ateu. Em que sentido? Eu não coloco a minha fé e esperança no mercado, nem no Estado. Estado e mercado estão a serviços de Deus. A minha fé e a minha esperança está na cruz. É a cruz que vai julgar tudo. É a partir dessa perspectiva que a gente julga o todo. Polarizar é pecado da idolatria. Só que muita gente mordeu a isca, né? Eu, você, nós mordemos a isca. E aí também se matando na internet por Tostines é fresquinho, porque vende mais porque é fresquinho. É uma pergunta tola. A resposta viria: Jesus é Senhor de todos. Ele quer trazer a justiça em todos os meios. Mas pode ter certeza que nos comentários desse programa vai chegar gente falando: seus marxistas. Marxista? Porque toda vez eu sou crente. Toda vez que a gente coloca nosso posicionamento em direção aos pobres, toda vez que nós nos direcionamos ao cuidado deles, ou nos posicionamos aqui no programa mesmo, falando disso, é o que acontece. E muitos deles não chegaram nem nessa altura do programa, seguinte, pararam no começo. É verdade. As pessoas não cristãs, eu vou preferir acreditar assim, vão olhar para o CAD, como já olharam, e falar assim: vocês são um bando de direita e tão fundamentalista, porque colocam Jesus em tudo. É verdade, eu ponho Jesus em tudo. A galera da direita não cristã olha pro cara e fala: vocês são tudo comunista, seus vermelhos enrustidos, porque vocês ficam falando de pobre, justiça, etc. Nós queremos ser alvos dessas duas críticas. Enquanto o CAD for alvo dessas duas críticas, eu tô no evangelho. Tá cumprindo a missão. Porque tudo que você não entende, né, na tua colocação aí, você diz que você é alguma coisa com aquilo que se parece com o conhecido. Não há como aquele que não conhece Jesus descrever o desempenho da nossa fé. Por quê? Aí ele consegue descrever associando a alguma coisa conhecida. Tem que ter uma referência, né? E
como você estava falando da questão da idolatria, certo? Obviamente que a gente não deve se ajoelhar diante de qualquer Deus, né? Estado, mercado, seja são os um Deus maiores político deles. ou um Deus antropológico, social, que seja. O que não significa dizer que em algum momento da caminhada histórica, algumas bandeiras que nós defendemos por causa da nossa fé, de que nosso Senhor é Deus e que nós não nos ajoelhamos A nenhum diante ídolo. a nenhum ídolo. Nós somos Não- ateus. Isso, nesse sentido nós Nesse somos sentido. ateus, não significa dizer, eu quero saber se você concorda, que em algum momento da história, da nossa história de compromisso com a vida, com as pessoas, não haja encontros com determinadas bandeiras. Por quê? Porque todas as bandeiras... Aí vou resgatar dois comentários. Primeiro, de um mesmo cara. Sobre direita e esquerda, a resposta que é essa resposta da cruz, responde por quê? Chesterton falava o seguinte: o cristianismo encontra duas ideias paradoxais e o que ele faz? Abraça as duas. Os modernos todos ficam se matando entre direita e esquerda. O evangelho, que é a cruz, o paradoxo da cruz é um Deus radicalmente fincado na história, o símbolo da cruz, e um Deus que aponta radicalmente para o céu. Só a cruz consegue abraçar o paradoxo. Eu sou bem Chesterton nesse esquema. Eu vou abraçar o paradoxo. O paradoxo da cruz é a superação dessa dicotomia tola entre direita e esquerda que leva a gente para talvez dar a volta no nosso próprio rabo. Pode ser. O outro comentário que você me fez, a gente tem pontos de convergência, de conversa. Por que nós temos? Porque o ser humano, de novo, resgatando o Chesterton, ele é como Robinson Crusoe. O livro do Robinson Crusoe é do William Defoe. Eu preciso ler ele de novo, li quando eu era criança. O William Defoe é a história do cara, do Robinson Crusoe, que ele sofre um naufrágio e ele vai parar numa ilha que hoje ficaria na Venezuela, a ilha dele. Cara, o William Defoe É o autor. É ator. O autor. Não. Você tá confundindo Não, né, cara? é William, não sei o que é o nome do cara. O ator é... William Defoe. Qual o nome O do Duende Procura na Verde. internet aí pra gente... Depois você vai buscar ali. Mas acho que o sobrenome dele é Defoe também. Defoe, qualquer coisa parecida. O Robinson Crusoe desce na ilha lá perto da Venezuela e ele encontra uma série de vestígios, resquícios do naufrágio. A imagem que o Chesterton fala assim: nós, seres humanos, sofremos um grande naufrágio. E o que nós encontramos na criação, que aponta para beleza, justiça, verdade, são relíquias de uma antiga civilização original. Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Daniel Defoe. O sobrenome é parecido. O sobrenome é Corrigindo aqui, ele vai Daniel Defoe. Isso pode editar. Não, pode deixar assim mesmo, desde que você deixa todo o resto. Tá bom. Você tem liberdade de deixar esse minha Que gafe, liberdade é essa? deixando todo o resto. Você percebe quando a gente entra em contato com essas ideologias que têm resquícios de verdade e beleza, é porque de alguma medida, mesmo que eles não queiram, eles apontam para a verdade fundamental de Deus na história e na criação. Por isso que é possível e é normal você interagir com ideias e movimentos que não são coerentes com a fé cristã em vários aspectos, mas em outros aspectos vocês convergem. Por que é possível convergir? Porque mesmo que você não queira, você está na criação. Mesmo que eu não creia, a verdade de Deus para a criação é a verdade. Solamente. E é possível que em algum momento esse grupo defenda uma verdade, a verdade junto com você. Vários momentos. Vários momentos. Vários momentos. E isso faz com que o evangelho não se torne um vácuo na história. Lembra, você, meu amigo Lysander, no Ultimate Journal, você é um neocalvinista holandês, mais do que eu até, reformado. Você lembra do Abraham Kuyper, ou Kuyper, como a gente diria. O princípio, Lysander's Ultimate Journal, da cobeligerância. Schaeffer também falava, né? Schaeffer também falava. Qual que é a ideia? A gente se associar a movimentos que são, na sua essência até não cristãos, mas defendem pontos incomuns com a gente crente, porque eles estão, mesmo que eles não queiram, tem como lastro o fundamento da verdade do evangelho. Aí, meu querido, você vai poder... Aí você consegue dialogar com a cultura. Isso eu aprendi com você, Lissandro. Não fica no gueto, não fica no gueto, né? Não fica no gueto. Você me ensinou isso. Eu não. Sim. Ultimato ensina isso. Ultimato ensina isso pra A gente. Ultimato A ensina Ultimato. isso pra gente. O Ultimate Journal ensina bastante coisa. Pelo que a gente falou aqui, deu-se a impressão de que o CAD se resume à Fazenda Rio Grande, na Não. Grande Curitiba. Eu sei que não. Nós nascemos lá 20 anos atrás. Aham. Quando o Maurício Cunha era jovem ainda e tinha cabelo, ele e um grupo de missionários da igreja, isso não precisa cortar que ele sabe disso, lá de Curitiba, foram para Fazenda Rio Grande. Na época, em 1994, tinha 14 anos de idade. Olha que interessante. A gente, eu não estava lá ainda. A cidade era muito mais pobre, bem mais precária. Agora desenvolveu bastante. E sem
sempre fez parte do DNA do CAD expandir essa ideia que Deus estava dando pra gente para outros lugares. Então nós atuamos hoje temos pequenas operações em Rondônia, Palhoça, de Santa Catarina. Em Palhoça, Santa Catarina, o CAD tem uma base, uma unidade na maior favela de Santa Catarina. No município de Palhoça, numa comunidade chamada Frei Damião. É a maior favela de Santa Catarina, tem um prédio do CAD dentro da favela. Parceria com uma igreja batista. Qual é a Batista do Solonca? Qual é a Batista? PIB. A PIB deles. Lá. Tem um suporte bem bacana do CAD lá. Temos uma unidade pequena no Ceará, em Aratuba, em Soretama, Espírito Santo, Gaibu, Pernambuco, 2 na Bahia e só, por enquanto. Temos uma negociação em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Paulinho, mas vale ressaltar que o CAD, eu acho que ele passou por uma mudança e uma ampliação de frentes de trabalho nos últimos anos, que o CAD se tornou também uma rede. Essa é a ideia do CAD, certo? Uma rede que envolve várias organizações. A gente entendeu o seguinte, se Deus está chamando o CAD, se o cara tem uma vocação de expandir ministérios com a marca CAD, com a cultura do CAD, então a gente vai sistematizar a operação do CAD. Aí eu e o Maurício juntamos, fizemos uma equipe, construímos uma outra equipe, uma equipe nacional. O Maurício me chamou para fazer parte dessa equipe. Nós construímos todos os documentos que dão direção para um CAD operar. Antes não tinha isso. Construímos políticas normativas, política de proteção à criança, de advocacy, de vários temas do desenvolvimento, sempre procurando responder a uma perspectiva cristã. E aí a gente implantou nessas unidades locais. E hoje, se uma organização fala assim, eu quero ter um CAD, a gente tem um pacote de gestão que a pessoa pode seguir, entendeu? Uau. O nome disso seria, numa falta de outra expressão, franquia. Só que a franquia na administração envolve dinheiro, né? Você paga, eu te dou 100 mil, você me dá um negócio assim. O CAD não envolve dinheiro, envolve marca. Filial, né? Talvez. Também não é porque é outro CNPJ. Não sei como é que é uma congregação, como diria a Assembleia de Deus. Congregação. Porque assim, a submissão, ela é mais... ideológica. É ideológica. O CAD Brasil não é dono daquela unidade, entendeu? Ela concorda com aquelas... Ela é parceira, ela concorda, acata, se submete porque ela quer. E se junta na caminhada. Porque acredita no negócio, é ideológico nesses termos. Crê na visão. Então, para quem quiser saber mais informações, é CAD, com I no final, né? Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Então, cad.org.br, tem lá mais informações, você entra em contato e descobre tudo que você precisa para se envolver em mais um projeto por aqui. Comunitário. Uma vez por ano, a gente oferece lá no Paraná o Seminário de Desenvolvimento Comunitário. A gente capacita empreendedores sociais cristãos que queiram empreender suas comunidades na perspectiva que o CAD atua. Nós, esse ano, oferecemos esse treinamento em outros lugares. Estou indo para São Luís do Maranhão, daqui a algumas semanas. Dá um SEDEC lá. Ele já esteve com a gente no Expresso Ação. Falamos no Expresso Ação, falamos no 100, não foi um SEDEC no 100, foi uma aula, foi um curso. Para nós também foi uma aula, né? Não foi um curso. Esse seminário é uma semana inteira intensiva só sobre a pegada do desenvolvimento, aula teórica e prática, de elaboração de projetos, execução de uma intervenção na comunidade. Nessa pegada. E esse site ainda tem a foto do Marcel também, eu acho. Tem? Eu acho que deve ter a foto do Marcel. Tá, vou procurar. Se aqui. alguém tiver curioso... Ele colocou uma foto de uns 10 anos atrás, né? Daí, claro, como todo mundo, né? Que quer aparecer na internet. Agora eu tô mais bonito. Mais elegante. Com esses cabelos brancos ficou mais legal. Muito legal. Pessoal, meu cabelo é todo branco, só pra você saber. Eu tenho uma barba toda branca, ok? Procura um homem de barba branca e cabelo branco que você vai me achar. Que mentira. Papai Noel, será? É uma piada, não é assim. Marcel, valeu, obrigado pela aula aqui. Já acabou já? Ué, o Lissandro não tinha uma vasta lista de perguntas do Ultimate Journal? Pessoal, muito obrigado pelo convite. Vocês são os melhores do mundo, saibam disso. Muito Curtem e escutem o podcast. O podcast do... Será que até agora ele não aprendeu o nome do negócio? Irmãos.com. Isso aí. Valeu, Marcel, galera. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. No programa anterior. Muito obrigado. Bom, gente, esses recadinhos vão ser rapidinhos. Eu tô sozinho aqui, só pra gente conversar com vocês um pouquinho. No próximo a gente faz um mais completo e tal, porque a gente acabou de chegar de uma viagem longa, o programa tá até entrando um pouquinho atrasado, mas a gente quer agradecer muito que a gente conseguiu passar essa semana lá no Nordeste com os missionários da CEPAL, no retiro da CEPAL. Depois a gente passou o fim de semana com os nossos irmãos Marcos e Rosélia Quaresma lá em Caruaru, foi muito especial também. Mas a gente só conseguiu sair esse tempinho porque tem pessoas que ficam na retaguarda ajudando a gente a manter esse trabalho
trabalho. Então a gente quer mandar um agradecimento muito especial pro Ariel Jaija, que vocês já conhecem, que já tem editado alguns programas aqui. Ele editou este programa aqui, você vê a qualidade do cara. Muito obrigado, amigão. Valeu mesmo pela força e por estar participando com a gente tão ativamente desse ministério. E também um agradecimento muito especial ao Marcelo Matias, o podcaster que você conhece, está sempre aqui com a gente também. Mas ele também ficou na retaguarda segurando o site, que é só a gente sair, é impressionante. A gente fica longe do computador, a gente tem algum problema e nessa semana que passou tivemos ataques sérios e ferrenhos de hackers que estavam tentando derrubar o site, direcionar para outras páginas, e o Marcelo fez a varredura, ajudou a fechar as portas que a gente deixava abertas e segurou o site no ar durante esse tempo, arrumou vários dos problemas, ficou de plantão resolvendo os pepinos, e o site está no ar hoje, espero, né? Quando você ouve isso aqui, o site está no ar para que o trabalho continue. Então valeu Ariel, valeu Marcelo, grandes amigos que fizeram esse nosso trabalho aí se manter no ar e as coisas acontecerem mesmo a gente estando fora, né? Então o nosso trabalho continua viável e sustentável porque a gente tem pessoas junto com a gente. E obrigado a todos vocês que têm ouvido, compartilhado, comentado, mesmo com o site fora do ar. O feed está no ar, então no iTunes, se tiver algum probleminha, né, entra pelo iTunes, procura pelo podcastirmãos.com, o podcast vai continuar, pelo menos no iTunes ainda não conseguiram invadir. Mas estamos lutando, estamos melhorando o sistema, estamos pensando em novas possibilidades, em novos sistemas e um novo passo que a gente precisa dar logo, porque a gente está vulnerável, né? Então a gente tem que melhorar a nossa segurança para que a gente continue desenvolvendo o trabalho de uma forma cada vez mais eficiente e contundente. Então valeu, galera, no próximo programa a gente volta com recadinhos mais completos, com a Adriana aqui comigo de novo, e espero que vocês tenham gostado muito desse aqui. Um grande abraço, até mais! A gente está falando de um dos maiores podcasts do mundo. Podcast é ótimo. Agora já diminuiu, né? Já não é mais Porque o maior é emissão na íntegra, né? Pode ser.